para você que já faz alinhadores, ou para você que entrou no mundo agora, ou você que não sabe nada de alinhadores. Se liga no que eu vou falar. A gente fechou 1.200 casos tratados com alinhadores, sem vínculo nenhum e informação transparente para você. Eu vou te falar agora os 10 maiores erros que eu vejo todo mundo fazendo. Eu tenho certeza que pelo menos um desses 10 erros você faz, sendo que os 2 últimos são chocantes. Assiste até o fim. Vamos lá, primeiro erro, achar que a mordida aberta posterior, que acontece em muitos casos, ocorre por causa da espessura dos alinhadores. Isso pode acontecer num percentual muito pequeno de casos, mas na maioria das vezes é a famosa maldição da cúspide palatina, é falta de torque. Você não sabe o que você não sabe, e aí você corta o alinhador e usa elástico, né, e piora a mordida aberta. Este é o primeiro erro, ou seja, tratar a mordida aberta posterior da forma incorreta e não conhecer a maldição da cúspide palatina. Segundo erro, não conferir o padrão de estagiamento da classe 2. A maioria dos setups virtuais que chega na sua mão de classe 2 tem o estagiamento errado, ok? E o padrão de estagiamento da classe 2 é decisivo para você conseguir efetivamente tratar isso. Inclusive saber quando você usa o jump, quando você não usa o jump e saber mexer no 3D para configurar o jump corretamente. Terceiro erro, não ter atenção aos incisivos laterais. Os incisivos laterais superiores são dentes difíceis de serem movimentados com alinhadores. Por quê? Porque você não está fazendo do jeito certo. Tem um attachment certo para usar nesse dente e tem o movimento, o estagiamento de movimento correto, ou seja, o incisivo lateral ele precisa de uma atenção e um olhar específico no seu setup virtual, e isso nunca vem feito, isso não está incluído no algoritmo. Maravilha. Quarto erro, aceitar giroversões de dentes no longo eixo do dente. Já está comprovado que isso não é nada previsível. As giroversões, elas devem ser feitas em movimento de dobradiça. E isso nunca vem configurado no algoritmo também. E você não sabe o que você não sabe. E nem sabe, muitas vezes, olhar se o giro está sendo feito no longo eixo ou se está sendo feito em movimento dobradiça. Quinto erro, realizar consultinha de entrega de alinhadores. Ah, Marina, mas como eu ainda estou na minha curva de aprendizado, eu chamo o paciente com mais frequência para acompanhar a evolução. Errado. Se o seu clean check, se o seu setup digital lá no início foi feito errado, não adianta chamar o paciente, você pode chamar ele todo dia. Você está entregando alinhadores configurados errado, tá bom? Não vai adiantar nada. 6. Não usar o efeito explosão do arco, não usar o efeito boom do arco, ou seja, todos os movimentos de giroversão, alinhamento e nivelamento na ortodontia com alinhadores, eles precisam ser solicitados intencionalmente, abertura de espaços interproximais logo nos primeiros alinhadores. Ninguém sabe disso, o algoritmo não faz isso não vem pré-configurado, e por isso que as giroversões e movimentos de alinhamento são difíceis de conseguir na maioria dos casos. Não é porque o alinhador não funciona, é porque você não solicitou e não configurou da forma correta. Erro número 7. Deixar contato na face palatina dos incisivos centrais. Você olhou lá o clean check, o setup digital e viu o verdinho ali, o contato dos incisivos centrais na palatina dos incisivos central com inferior? Isso tá errado. Esse contato não pode existir nem na cor verde, porque vai dar um toque, vai dar uma interferência, vai dar um contato prematuro, porque os movimentos de retroinclinação de incisivos com alinhadores, eles são muito eficazes, mais eficazes do que os demais movimentos, porque você não sabe o mecanismo do balé do plástico, de quais são os movimentos que acontecem, que você vê no digital e vai acontecer 100% no real, e quais movimentos que você vê no digital e que vão acontecer 40% no real. Então, o que você vê no digital não é que você tem que sobrecorrigir tudo. Tem movimentos que vão acontecer e tem movimentos que você tem que sobrecorrigir. E é isso realmente que a maioria das pessoas não sabe e se atrapalha e os casos se alongam. Muito bem. Número 8. Errar na escolha dos attachments. O
Quem acredita no algoritmo e fala assim, ah, mas eu tenho uma inteligência artificial que tem 9 milhões de casos e que vai fazer todo o pensamento para mim, errado, é muito errado, tá? Os attachments realmente têm que ser escolhidos a dedo e o software, o algoritmo, ele não está preparado para priorizar os movimentos mais desafiadores e os movimentos mais importantes para você. Muitas vezes, numa curva de SPI profunda, é mais importante para mim instruir os premolares do que girar os premolares. No entanto, o algoritmo vai te mandar um attachment priorizando a giroversão de um premolar inferior e não a extrusão dele, tá? Então, não saber escolher os attachments corretos é o erro número 8. Erro número 9. Agora vem os dois últimos erros, muito frequentes também. Erro número 9, pagar os boletos parcelados em 11 vezes. Do mesmo jeito que se você aprova um clean check que você não teve 100% de domínio e você parcela os boletos em 11 vezes, vai acontecer dois problemas. Você vai ficar criando um passivo gigante, porque você vai ter cada vez mais parcelas e parcelas e parcelas e parcelas, porque você vai entrando casos novos e vai parcelando, você está trabalhando alavancado. Economicamente isso não faz o menor sentido, inclusive é perigoso. E se você aprova o clean check sem ter o domínio de tudo que eu falei agora, os seus casos vão precisar de adicionais, muitas vezes muitos adicionais, tá? E aí você vai estar atendendo com o tempo um volume imenso de pacientes, tendo um volume imenso de parcelas para pagar, sendo que os seus pacientes já terminaram de te pagar. Um risco muito grande, que você só vai ver daqui 3 anos. Muita gente que está te ensinando isso não chegou nesse ponto de ter 1.200 casos nas costas para poder ver que esse dia chega, tá? Se liga, demora 3 anos, mas esse dia chega, tá? Então você tem que estar seguindo quem já tá há 10 anos com mais de 1.000 casos na cacunda para poder te falar qual é que é a real. E o 10º erro é achar que você sabe tudo, né? Achar que te ensinaram tudo e confiar totalmente no algoritmo. Se você assistiu às nossas lives, você sabe que o algoritmo, ele foi criado, a inteligência artificial, o software, ele foi criado apenas para escanear a superfície oclusal e dar um contato oclusal de classe 1 no final. A forma, o estagiamento, a priorização, o jeito que o dente vai se movimentar, o espaço para o ligamento se movimentar, nada disso está incorporado ainda na inteligência artificial. E é isso que a gente te ensina a fazer. Por isso que você não pode perder a oportunidade, por isso que você tem que estar com a gente presencialmente aqui no dia 1º de setembro, em Porto Alegre, para o curso mais transparente, mais olho no olho, onde a gente vai pegar na sua mão, te mostrar o mouse no software, como você faz para ter uma carreira linda com alinhadores, ok? Te vejo aqui dia 1º de setembro em Porto Alegre. Um beijo e até lá!